Muito boa noite, meu amado irmão. Você que está nos assistindo nesse momento, é um prazer retornar e falar acerca das coisas de Deus, daquilo que o bom Pai tem para você, para a sua vida, para a minha vida. E como é bom quando a gente pode trazer uma palavra de Deus e sabendo que Deus é aquele que sempre está presente, aquele que vela por nós, aquele que zela por nós. Eu quero deixar um abraço para você que nos assiste nesse instante e desejar as bênçãos do Pai Celeste para você, para a sua vida, para a sua família, para os seus negócios, aquilo que você faz, que Deus esteja sempre indo à frente, conduzindo em todas as coisas. Também quero deixar um abraço para os nossos membros aqui da Igreja Presbiteriana de Porto Belo e os irmãos da Igreja Presbiteriana em Zimbros. Como eu tenho dito, Zimbros é um bairro da cidade de Bombinhas, que é uma cidade vizinha aqui de Porto Belo. Meu amado ouvinte, eu quero ler o texto da palavra de Deus do Salmo 18, verso 2. Salmo 18, verso 2, que diz: O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Se nós estamos com vida, com saúde, trabalhando, lutando, é porque Deus tem sido a nossa rocha, como diz o texto do Salmo 18, o nosso libertador, a nossa cidadela, o escudo da nossa salvação. Nós vivemos, nos movemos por causa da ação de Deus. E eis a razão de nós estarmos aqui esta noite, para reconhecer que se nós existimos, é porque Deus está conosco dia após dia. Eu quero orar com você nesse instante e eu peço para que você cubra a sua cabeça, se você puder, e também feche os seus olhos. E nós vamos buscar a direção do Pai Celeste para esse momento. Pai eterno, te agradecemos porque Tu és o nosso Deus, o Deus libertador, o Deus que salva, o Deus que é o nosso escudo, o Deus que está conosco dia após dia. Tu és a nossa rocha, a nossa vida está solidificada na Tua pessoa. E muito obrigado a Deus, porque o Senhor tem estado ao nosso lado, nos dando ânimo, coragem, saúde para continuarmos. Vivemos, ó Deus, dias difíceis, vivemos esse problema da pandemia, muitas pessoas continuam ainda sendo infectadas, tantas outras morrendo, mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. E sabemos, ó Deus, que nós temos que te procurar, que te buscar e rogar para que o Senhor possa, assim, fortalecer, amparar e também confortar os corações daqueles enlutados. Deus querido, que a Tua palavra que será lida possa ficar gravada em nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos iluminar para que possamos conhecer mais um pouco acerca da Tua santa vontade. E pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Que as Tuas mãos poderosas, que o Teu olhar, ó Deus, esteja sobre todos. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu quero, antes de fazer a leitura da palavra de Deus, nós vamos ouvir um hino do Inário Novo Cântico, que é da Igreja Presbiteriana. O hino chama-se Abrigo no Temporal. Esse hino tem tudo a ver com aquilo que nós vamos falar logo mais. E eu peço a você que acompanhe não só a música, mas também a letra desse hino. Vamos ouvir.
Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação, ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso amigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso amigo no temporal, refúgio na tribulação. Meu querido, muito bom hino. É um hino que nos mostra que Deus está conosco diante e durante os momentos mais difíceis da nossa vida. Aconteça o que acontecer, Deus não nos abandona. E eu quero, nesse momento, fazer a leitura do texto do Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Eu tenho a plena certeza que você já ouviu da leitura desse texto de Mateus capítulo 7. Esse texto de Mateus capítulo 7, do verso 24 ao verso 27, ele fala sobre a parábola das duas casas. Podemos usar esse tema, a parábola das duas casas. Meu querido ouvinte, e você que está nos assistindo, a semana passada, isto é, na terça-feira passada, como você ficou sabendo, passou aquilo que foi chamado de um ciclone bomba aqui no estado de Santa Catarina. Aqui a nossa região, Itajaí, Balneário Camboriú, Porto Belo, Tijucas e outras áreas do estado foram atingidos por esse ciclone. E foi devastador. Eu posso dizer para você que foi assustador. E ficou patente como as forças da natureza são gigantescas. E não tem como conter essas forças. Por mais que o homem faça, por mais que o homem possa tentar se prevenir, sempre fica um rastro de destruição. Meu amado, olha, o que nós vimos e assistimos nessa terça-feira passada, neste ciclone bomba,
aqui em Santa Catarina. Vidros quebrados, árvores caídas, telhados voando, casas caindo, choro, medo, angústia, morte. Como eu disse, as forças da natureza são gigantescas. Aqui, na nossa região, nós vimos mar furioso, chuva forte, raios, ventos. Ficamos impotentes diante da ação da natureza. Meu querido ouvinte, e você que nos assiste, nada melhor do que um lugar seguro. Nada melhor do que um lugar seguro. A proposta de Jesus é um lugar completamente seguro. Interessante que o texto que nós lemos, e Jesus deixou muito bem claro isso, que ele, Jesus, não nos isenta dos turbilhões da vida. Angústias, tristezas, choro, morte. A preocupação de Jesus é como nós vamos sair da tempestade. Porque todos nós passamos pelos turbilhões. Todos nós passamos pelas crises, pelas angústias. Mas a preocupação de Jesus, qual é? De acordo com o texto que nós lemos e aquilo que nós vamos falar, é como nós vamos nos portar. É como nós vamos sair desse momento de tribulação. Meu querido, Jesus está preocupado com a decisão do nosso futuro. Ele está preocupado com o nosso futuro. Ele está preocupado com o tipo de casa que nós vamos construir para a eternidade. E o texto nos diz que ele quer ser o nosso futuro eterno. Meu amado irmão, nós temos aqui o tema, então, a parábola das duas casas. Alguns itens eu quero elencar aqui para você. Eu quero deixar bem claro o seguinte, olha, havia uma preocupação de Jesus com as pessoas que estavam ouvindo ele pregar. Se você olhar os versos anteriores, 21 ao 23, você vai notar que tinha muita gente que estava demonstrando ser crente, muita gente demonstrando estar perto de Deus, muita gente fazendo milagres, profetizando, curando, mas não passavam apenas de uma fachada. Essa é a preocupação de Jesus. Muita gente estava procurando e declarando que eles estavam perto de Deus, mas Jesus falou bem claro o seguinte, olha, não adianta você me chamar de Senhor, Senhor, Senhor e não fazer o que eu mando. Não adianta você orar, não adianta você me buscar, não adianta você frequentar os cultos, não adianta você ser religioso, se você não me conhecer profundamente. Eu quero elencar aqui pelo menos 4 itens no texto que nós lemos sobre este tema, a parábola das duas casas. Primeira questão que eu quero colocar aí para você. A rocha por fundamento. Rocha por fundamento. Cristo é a nossa rocha. Ele é o nosso fundamento. Por toda a parábola que foi lida, você vai perceber o seguinte, que Jesus ensina a questão de não só ouvir, mas também de fazer. Na descrição de Jesus, ele mostra a questão dos construtores, 2 construtores. E você vai perceber o seguinte, que ele deixou bem claro que o mais importante era o fundamento. Embora, se você for notar, nós entendemos assim, que olha, as paredes foram levantadas, o telhado foi colocado, não é? Talvez a casa toda bem assim montada, e
no esquadro, não é? Mas, queridos, a grande diferença estava na estrutura. E você sabe muito bem que estrutura não se vê. Você sabe muito bem que o alicerce ninguém vê. Você vê as paredes, você vê o telhado, você vê a casa muito bem pintada, muito bem ornamentada, muito bonita, não é? Cada casa com seu estilo próprio, mas ninguém vê a estrutura. Então, quando Jesus fala a questão dos dois consultores, você pode dizer o seguinte, você pode entender o seguinte, que aparentemente as casas estavam muito bem montadas, belas, bonitas, mas o que Jesus deixa bem claro é que ele, Jesus, Filho de Deus, ele sabia qual casa tinha fundamento. Ele sabia muito bem quem eram as pessoas que estavam com ele, que criam nele, que o tinham como Senhor e Salvador. Por isso eu falei para você, e depois você pode ir na sua casa, ou logo mais, que os versos 21 a 23, muitos disseram, mas Senhor, nós fizemos milagres, Senhor, nós curamos, Senhor, nós expelimos demônios. E o texto fala assim, Jesus falando, Senhor, mas eu não conheço vocês. Então, o que essa parábola está dizendo é que as pessoas, aparentemente, parecem ser cristãs, crentes, dedicadas. Até mesmo muitas delas realizando o trabalho do próprio Deus, mas que nunca tiveram uma vida real com Deus, nunca tiveram uma decisão, nunca aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Porque o que faz a diferença na vida da pessoa, não só no presente, mas também na eternidade, é ter Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, ele vai falar que ele é a rocha, que não adianta chamá-lo de Senhor, Senhor, ir para a igreja, ir para os trabalhos, até mesmo realizar as obras de Deus, se não tiver Jesus como Senhor e Salvador. Muitas pessoas estão enganadas. O coração é enganoso, mais do que todas as coisas. Por isso que Jesus leva as pessoas a um questionamento. Como está o fundamento da sua vida? A preocupação aqui, de uma forma geral, com a pessoa de Jesus, com a pessoa que estava ouvindo, era o seguinte, que não adiantava nada eles terem uma vida religiosa sem conhecer a pessoa de Jesus. Se você olhar para o Evangelho de Lucas, você vai perceber o seguinte, ali, que é o texto paralelo, fala que o homem prudente, ele cavou, abriu um buraco muito fundo, lançou os alicerces sobre a rocha. Por quê? Segurança dele e da família dele. Ele ia colocar uma família dentro daquela casa. E o mais importante para o homem prudente é a proteção da família dele. Meu amado, no que diz respeito à nossa relação com Deus, é o seguinte, olha, a alma do crente cava fundo, penetrando na natureza de Deus, para descobrir qual o tipo de justiça em que achará alívio e se harmonizará com a justiça e a infinita santidade de Deus. Isto é, nós temos que cavar. A nossa vida espiritual precisa cavar o mais fundo possível e se solidificar na pessoa de Jesus. Um outro item que eu quero colocar aqui. A areia para o fundamento. A areia para o fundamento. Isto é, muita gente, por questão de, talvez, comodidade, preguiça, não querer ter muito trabalho para fazer, construiu suas casas em terrenos arenosos. É mais fácil de cavar, é mais fácil de tirar a terra ou areia. É muito mais fácil. Não dá tanto trabalho assim. Mas quando vinha o tempo das chuvas,
e chuvas fortes, ocorriam as grandes ruínas. O que representa, meu querido ouvinte, o que representa um fundamento arenoso? O que representa uma fundação arenosa? Representa um fundamento frouxo, isto é, uma religião vazia, uma vida vazia, uma vida apenas de religiosidade, algo externo, não tem fundamento. Se eu olhar para o texto, eu vou entender o seguinte, que a areia, ela explica os sentimentos inconstantes e incertos de alguns homens. Por isso que o texto chama de insensatos. O único solo que eles colocam nas suas vidas é o amor a si mesmo, que mais? O amor ao seu dinheiro, ao seu status social, aos seus costumes. Então, tudo isso passa. Tudo isso vai desmoronar. A segunda casa que retrata o texto, aquela que foi construída sobre areia, o que ela vai mostrar? O seguinte, que ocorreu uma condenação, isto é, ela foi condenada à destruição. Isto é, os homens constroem as suas vidas apenas no aqui e no agora. Estão preocupados em ganhar, em estudar, em realizar grandes obras. Não é errado fazer isso. E Deus até abençoa. Mas a nossa vida não está limitada apenas aqui na face da terra. Quando as pessoas constroem as suas casas ou a sua vida espiritual longe de Deus, longe do amor de Deus, longe da presença de Deus, longe das revelações da pessoa de Deus, o que vai acontecer? Vai desabar, porque um dia você vai morrer. E tudo que você construiu vai ficar aqui. E você não vai levar nada. Então a preocupação de Jesus, qual é? Olha, um dia nós vamos passar. Um dia nós vamos morrer. E Jesus deixa bem claro nos evangelhos que existe uma vida eterna. E essa vida eterna vai depender da forma como você está construindo a sua vida para a eternidade. E Deus te dá a oportunidade de você construir a sua vida na eternidade enquanto você está vivo aqui na terra. Então a preocupação de Jesus qual que é? Ele quer te dar um lugar seguro, onde os ventos, onde as tempestades, onde as crises não podem levar-nos a perder essa vida com Deus. Mas vai a pergunta, onde está a estrutura da sua vida? Se você morrer agora, para onde você vai? O que você tem a dizer acerca da sua vida com Deus? Essa é a preocupação de Jesus. Um outro item que eu quero deixar claro para você, além da rocha como fundamento, além da areia como fundamento, a questão dos edificadores. O texto fala de homens prudentes e de homens insensatos. O homem prudente e o homem sensato. Isto é nítido a construção das duas casas, provavelmente iguais, belas, bonitas, bem pintadas, talvez com estilos diferentes, mas Jesus está preocupado com o quê? Com o fundamento. Essas casas estavam talvez bem erguidas, bem levantadas, do prumo. Mas, querido, a vida não é mais que construir o caráter, os hábitos, as lembranças. Nós temos que entender que nós temos que adicionar à nossa vida muito mais do que isso.
É importante o caráter, os hábitos, é importante as nossas lembranças, mas dia após dia nós temos que construir, colocar um tijolo após outro e construir a nossa vida. Por quê? Porque eu tenho que pensar na segurança dela. Da mesma forma como nós construímos uma casa, que vão as paredes, vão as vigas, mas vai o alicerce, depois vai o telhado, depois vem o acabamento, passo a passo. É assim na vida cristã, na vida com Deus, passo a passo. Cada dia eu busco a Deus, cada dia eu estou mais perto de Deus, cada dia eu vou reforçando a minha casa, a minha relação com Deus, a minha vida de santificação. Por quê? Porque nós estamos sujeitos aos problemas diários. As lutas vêm, as enfermidades vêm, as crises vêm. E a preocupação de Jesus é que a sua vida esteja completamente estabelecida nele. Por isso que ele vai comparar o homem prudente do homem imprudente. O nosso desejo é que você que está nos assistindo tenha uma vida fortalecida, amparada e solidificada na pessoa de Jesus. Meu querido, olha, eu posso dizer para você o seguinte: há boas pessoas que não são do Senhor e que constroem boas casas, viu? Boas casas. Isto é, constroem a sua vida sobre o dinheiro, sobre os amigos, sobre a saúde, sobre o sucesso dos negócios, em si mesmas. Acontece. Não é errado você construir a sua vida tendo condições para isso. Não é errado. Mas nós entendemos, e é isso que Jesus está nos dizendo, que a nossa vida vai além disso tudo. Por isso que ele vai chamar um construtor de prudente e o outro de imprudente. O prudente, além de se preocupar com a sua vida aqui na terra, com a sua família, ele trabalha, ele estuda, ele se preocupa em andar corretamente. Ele também se preocupa com a sua vida futura. Porque ele sabe que um dia ele vai partir e ele vai morar eternamente com Deus. Ele vai passar por turbilhões, crises e problemas aqui, ele vai. Mas ele sabe que Deus é quem vai sustentá-lo e ampará-lo. E ele sabe muito bem que o dia que ele partir, ele vai para os braços de Deus. E de um outro lado, existem aqueles que não querem ter um compromisso sério com Deus. Querem viver a sua vida, querem ter o bom do melhor, ou então acham que Deus é para coisa de gente idosa, que Deus não existe, que tudo vai terminar aqui mesmo. Não, meu amado, não. Se você for ver, a orientação de Jesus é que eu tenho que ter uma preocupação tanto aqui e agora, com a minha vida, com a minha família, com a minha vida com Ele, e também a preocupação e construir uma casa no futuro. Por isso que ele chama os edificadores de prudentes e imprudentes. E por último, os elementos do teste. Quais foram os elementos do teste? Diz o texto: desceu a chuva. Não é? Deram com ímpeto, né? Diz assim a palavra de Deus, de acordo com o nosso texto. Fala assim, olha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, olha só, quais são os testes aqui? Quais são os elementos que Jesus coloca aqui? Desceu a chuva. Isto é, Jesus compara aos momentos de prova apavorantes. As forças concentradas de uma chuva torrencial ameaça qualquer telhado. Quantos telhados voaram na última terça-feira do ciclone que passou aqui em Santa Catarina, aqui na nossa região?
Quantas telhas. E eu posso dizer para você que aqui na minha casa também. Algumas telhas voaram, quebraram outras. Mas graças a Deus, eles estavam ao nosso lado e nada demais aconteceu. Mas quantas outras casas foram atingidas? Como dá medo a chuva que cai, seguida de ventania. Chuva e vento. Que temor, que medo que dá. Que mais diz o texto? Transbordaram os rios. Essas torrentes tempestuosas podem corroer as paredes por baixo. Vêm os rios, dão com ímpeto, e a casa que não tem alicerce, ela cede e ela cai. Sopraram os ventos, diz o texto, isto é, ventos impetuosos, como de um furacão, que ameaçam as paredes da casa. Meu amado, forças naturais. Forças naturais. E essas forças, ela não vai fazer diferença se você é prudente ou se você é insensato. Porque, sendo prudente ou não, todos temos tensões, todos temos aflições, todos temos decepções, perdas, tentações, temores, pensamentos sobre a morte, vida do além. Tudo isso passa pela nossa cabeça. Então, o que diz o texto? Todo mundo passa por isso. Um homem prudente e um homem imprudente. Agora, a preocupação de Jesus qual que é? É o tipo de casa, o tipo de estrutura. Quem é você? É como você vai resistir. Resistir. Por isso que você vai perceber, quando diz o texto da segunda casa, que foi grande a sua ruína. Isto é, olha como Jesus termina a sua parábola. Foi grande a ruína. Ele nos adverte da mesma forma. Como você quer construir o futuro da sua vida? Lembrando, queridos, que quando um homem, tanto prudente como imprudente, eles estavam preocupados com a segurança da sua família. Então, um homem imprudente, ele põe em risco não só a vida dele, ele põe em risco a sua família, e também eu posso dizer que ele põe em risco os seus próprios vizinhos, porque dependendo de como ele constrói a casa, diante de um vendaval, diante de uma chuva forte, as telhas da casa dele podem voar e atingir a casa ao lado. Eu quero concluir sobre essa parábola das duas casas o seguinte, olha. Engenheiros estudam muito, realizam cálculos tanto para a ferragem como para o concreto, as sapatas e etc. Nós somos leigos em relação a isso, mas nós sabemos que tem que ter um tanto de ferragem, de concreto, de cimento, de pedras, sapatas, tudo para a construção de uma casa e de um edifício. Muito mais que a beleza da casa, a segurança vem em primeiro lugar. Pois vidas habitarão naquela casa. Então você pode ter certeza que quando os engenheiros fazem seus planos, calculam e planejam e levantam a casa, além da sua beleza, ele é responsável porque o nome dele vai aparecer como responsável daquela casa. É o nome dele que vai lá na papelada toda, no processo todo. Engenheiro X, Y. Porque se acontecer alguma coisa, alguém precisa dar uma resposta. Então todo engenheiro tem a sua responsabilidade.
Por isso, meu amado, que além da beleza, eles estudam para oferecer uma casa com segurança. Uma casa em que uma família possa habitar e viver tranquilamente, vindo ou não vindo as tempestades. Da mesma forma, você é responsável pela casa que você constrói. O futuro vai depender de como você está e anda com Deus. Meu querido ouvinte, olha, Deus se preocupa com as vidas, tanto aqui quanto a eterna. Ele quer oferecer, ou melhor, ele oferece uma vida tranquila na eternidade. E ele está oferecendo isso para você. Ele está dizendo, olha, aquele que ouve e pratica é aquele que está construindo uma casa para o futuro. Então eu posso dizer, religião não salva, frequentar a igreja não salva, fazer os trabalhos da igreja não vai salvar ninguém, ser dizimista, dar ofertas para a casa de Deus, para a igreja, para Deus, não vai trazer a salvação a você. Participar dos sacramentos da igreja não vai oferecer salvação. Por isso que ele falou que muitos estavam apenas chamando pelo nome, mas não estavam fazendo aquilo que estava mandando. E eu quero também falar uma outra questão. Lembra que eu falei para você que o engenheiro é aquele que é responsável pela obra? Lembre-se, pai e mãe, que vocês são responsáveis para construir a vida dos seus filhos. Talvez, e não é errado, construir a vida do seu filho com educação, com moradia, dando melhor saúde, alimento, uma boa faculdade, não é? Dando carro. Meu querido, olha, você constrói, nós construímos. Não é errado fazer isso. Mas nós temos que pensar que nós temos que construir na vida dos nossos filhos a certeza de que eles também um dia irão partir desse mundo. Eu quero o melhor para a minha vida, para a minha família e para os meus filhos. Tudo aquilo que eu puder oferecer para ele é muito bom. Mas eu quero oferecer, e eu tenho que oferecer algo além disso, que é uma vida com Deus. Muitos pais não estão se preocupando com o futuro dos filhos no que diz respeito à construção da vida eterna, da casa eterna. Muitos investem nos filhos, na educação dos filhos, porque querem ver os seus filhos grandes homens, grandes mulheres, pessoas de sucesso, que mais? Olha, pessoas que sejam bem conhecidas, famosas. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Diz a palavra de Deus. Meu amado, o que adianta eu oferecer do bom e do melhor para o meu filho aqui na terra, se eu estou esquecendo do futuro de Deus? Percebeu qual é a nossa responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade? Jesus é aquele que pode dar a vida eterna. A nossa vida não está presa somente aqui na terra. Nós temos que investir na vida espiritual da nossa família, dos nossos filhos. Não se preocupe apenas em dar um teto físico. Se preocupe em oferecer um teto eterno. Que só Deus pode, assim, nos oferecer. Essa é a parábola das duas casas. E o nosso desejo
para você que nos assiste é que a sua vida não caia em ruínas. Como diz o texto, não é? Grande foi a ruína. O nosso desejo é que você tenha uma decisão e olhe para o futuro e busque a pessoa de Deus. Porque só em Jesus eu posso ter a vida eterna. E aconteça o que acontecer comigo aqui na terra. Eu sei que quando eu morrer, eu estarei nos braços de Deus. Que Deus assim te abençoe. Que Deus nos abençoe. Nos dando ânimo, coragem e uma boa visão de um futuro eterno com Deus. Amém. Meu querido ouvinte, você que está nos assistindo, depois dessa mensagem, eu quero colocar aqui para você um vídeo. E esse vídeo vai falar sobre andar nos mandamentos de Deus. Porque o texto anterior que eu não li vai falar que nós temos que andar nos mandamentos de Deus. Vai falar que eu tenho que seguir a pessoa de Deus. Que a salvação vem de você andar com Deus. Tomando uma decisão séria ao lado de Deus. E esse vídeo, essa música, vai falar sobre aquele que tem os mandamentos de Deus e os guarda. Deus é fiel e Deus protege. Vamos ouvir. Vamos assistir esse vídeo. Acompanhe comigo, meu amado. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Meu irmão, muito bonito esse vídeo, uma letra fantástica. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Eu tenho que buscar a Deus. Eu tenho que optar pela pessoa de Jesus. E você está tendo esta oportunidade. Se você ainda não aceitou, se você ainda não se posicionou em relação ao futuro, que você possa pensar, entender que Deus é aquele que nos sustenta, que Deus é aquele que nos guarda. Lembrando também do salmo que nós lemos no começo: o Senhor é minha rocha, o Senhor é a minha cidadela, o meu rochedo, a minha salvação. Eu quero orar com você nesse instante. Se você puder, curva a sua cabeça. Pai querido, muito obrigado, porque Jesus veio para garantir o nosso futuro eterno, a nossa morada eterna. Que a nossa vida, ó Deus, esteja totalmente solidificada na pessoa de Jesus. Ele é a rocha, Ele é a salvação, Ele é o alto refúgio, como lemos no Salmo 18, e o texto que nós lemos e aprendemos. Deus eterno, que eu possa também me preocupar com a minha família, com os meus filhos. Pai de amor, nós clamamos por aqueles que estão construindo as suas vidas sobre o dinheiro, sobre o status social, sobre as amizades, sobre a vida em si mesmos. Em si mesmo. Pai eterno, que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor possa agir nesse coração. Pai querido, muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos protegido diante dos turbilhões da vida. Eu clamo em nome de Jesus por aquele que está nos ouvindo. Que o Senhor possa, ó Deus, guardar, proteger, e que o nosso ouvinte, ó Deus, sinta-se completamente protegido por Ti. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido ouvinte, nós agradecemos a Deus porque Ele tem sido nosso Deus forte, o Deus que tem nos protegido. Hoje nós não tivemos o nosso culto presencial por causa de uma decisão da igreja em relação à questão da pandemia. Mas, a partir do próximo domingo, nós iremos retornar aos nossos trabalhos. Aqui em Porto Belo, a igreja presbiteriana, ela fica na rua José Manuel Serpa, 362, centro de Porto Belo. O nosso horário de culto é às 19 horas, ou 7 horas da noite. Em Zimbros, os trabalhos, na parte de domingo que vem, começa às 9 horas da manhã. E lá em Zimbros, o nosso irmão, o evangelista Gideel, está nos ajudando no trabalho ali. Ali em Zimbros, o endereço é Rua Rio Piquiri, 120. Como eu disse, é o bairro de Zimbros. O trabalho às 9 horas da manhã. Meu querido, que Deus te abençoe. E que você tenha um bom término de noite. E que o bom Deus te dê uma boa semana. Em paz, proteção. E que Ele seja de fato o seu libertador. O seu rochedo. E a sua salvação. Amém.